Olá a todos. A semana encerrada hoje foi marcada por alguma realização de lucros, tanto aqui quanto nos principais mercados externos, que tiveram como destaque decisões de política monetária também por aqui e também lá fora, e inclusive foram as decisões de política monetária que acabaram impulsionando essa realização de lucros e esse comportamento um pouco mais negativo ao longo da semana. Isso porque, tanto aqui, por parte do Copom, quanto lá fora nos Estados Unidos, por parte do Fed, houve sinalizações dos principais bancos centrais de que eles estão mais preocupados com a inflação e de que os estímulos monetários, se ainda não começaram a ser retirados, como é o caso do Brasil, devem começar em breve, como é o caso dos Estados Unidos. Falando de Copom especificamente, o Banco Central brasileiro subiu a taxa Selic em 75 pontos, que agora foi para 4,25%, decisão unânime em linha com o que era esperado pelo mercado, mas com algumas novidades no comunicado. A primeira delas é a projeção de inflação para o ano de 2021 por parte do Banco Central, que passou para 5,8%, vindo de 5,1% na decisão anterior. Lembrando que a meta do IPCA para o ano de 2021 é de 3,75%, essa projeção, portanto, está bem acima da meta. Além disso, o Banco Central brasileiro deixou de falar daquela normalização parcial da taxa de juros e passou a falar em levar a taxa Selic ao seu nível neutro, ou seja, além da gente ter provavelmente um ciclo de ajuste um pouco maior para levar a Selic para o nível neutro, o Banco Central falou também que em agosto deve ser promovida mais uma alta de 75 pontos, mas que essa alta pode ser acelerada se houver uma deterioração maior nas expectativas de inflação para o ano de 2022. Então a gente pode ter um ciclo maior com altas eventualmente um pouco mais intensas. Por parte do Fed, nos Estados Unidos, não houve mudança na taxa de juros e nem no programa de compra de ativos, foi tudo mantido como era esperado pelo mercado, mas o comunicado também trouxe uma postura um pouco mais dura por parte dos principais dirigentes do Fed e na própria entrevista coletiva que é feita logo depois da decisão de política monetária, o presidente Jerome Powell reconheceu que os preços podem subir de forma muito mais persistente do que o que era esperado pelo Fed até então, e o comunicado sinalizou que os juros devem subir já em 2023 e não mais em 2024, como era até então sinalizado pelo Fed. Falando um pouco menos de política monetária e um pouco mais do cenário geral agora, a semana por aqui teve boas notícias também que acabaram contribuindo e fazendo com que as perdas não fossem maiores na Bolsa Brasileira. Foi o caso, por exemplo, da antecipação do calendário de vacinação por alguns governadores, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, mas outros estados também anteciparam seus calendários, e também da aprovação da MP da Eletrobras no Senado, que abre espaço para a privatização da empresa e acaba sendo, claro, muito bem recebido pelo mercado. Agora há pouco, a Bolsa Brasileira subia 0,16% aos 128.266 pontos, em uma sessão que tem sido marcada por muita volatilidade desde a abertura. Na semana, o Ibovespa tem uma queda acumulada de 0,91%, mas o mês de junho está positivo em 1,53%, e o ano de 2021 ainda é um ano de bons ganhos para a Bolsa Brasileira, agora a alta acumulada era de 7,67%. O dólar era cotado a R$ 5,05, uma queda semanal de 1,38%, uma queda mensal de 3,34%, e no ano o dólar tem uma queda em relação ao real de 2,67%. Um ótimo final de semana a todos e até semana que vem.